Bom dia, Never Hodlers. O Bitcoin está a 49% abaixo da máxima histórica. O NHCI marca 34,5 no fundo pela sétima semana consecutiva. E o maior gatilho macro dos próximos dias chega na segunda-feira, o CPI americano de julho. E o setup é incomum. Entrar num CPI binário com ETFs revertendo saídas, MVRV em 1,22 e funding praticamente zero é uma combinação que raramente aparece tão limpa. Tudo o que essa tese precisa é de cobertura macro para se confirmar. Vamos ao número que mais importa hoje. Funding de BTC em 0,059% e Open Interest em 57,31 bilhões de dólares. Por que esse posicionamento muda tudo sobre como o mercado vai reagir ao CPI? Funding perto de zero significa que nenhum lado está alavancado. Não há squeeze de short, nem liquidação de long esperando para acontecer. O CPI vai ditar a direção sem o amplificador de um livro de derivativos sobrecarregado, o que torna o movimento subsequente mais honesto e mais durável do que o usual. Agora está a fita rápida de mercado para 12 de julho. BTC em 63.988 dólares, dominância em 56,2%, Fear and Greed em 26%, market cap global de cripto ainda sob pressão. Onde o NHCI posiciona tudo isso? BTC NHCI em 34,5 e fundo pela sétima semana, com velocidade de 30 dias em mais 6,5, mas velocidade de 7 dias em zero, o que descreve uma queda que desacelerou, mas ainda não reverteu. O cripto NHCI já está em 39,6 na acumulação, liderando o BTC. E essa divergência, historicamente, precede a transição de fase do Bitcoin, quando a demanda ampla se reconstrói primeiro. Em ETFs e fluxos institucionais, ETFs spot de Bitcoin e Ether nos IPOE registraram entrada líquida combinada de 282 milhões de dólares na semana encerrada por volta de 11 de julho, quebrando 8 semanas consecutivas de saídas. Por que esse número precisa de mais 2 semanas para significar algo? Uma semana positiva após 8 de saídas e um sinal de reversão de fluxo, não uma tendência confirmada. Para ser estruturalmente relevante, o fluxo precisa ser positivo por pelo menos mais 2 semanas consecutivas. Com MVRV em 1,22, o mercado agregado opera perto do custo realizado, o que é consistente com a absorção de oferta na margem, exatamente o que a fase de fundo do NHCI antecipa. E então chegamos a Circle. O OCC concedeu a aprovação final para a CRCL operar como Banco Fiduciário Federal no ZIZIWA, reportado pelo Decrypt em 12 de julho. Porque essa licença é diferente de qualquer outra aprovação regulatória que o setor já viu. Porque ela remove a dependência de bancos parceiros. A Circle passa a acessar o sistema bancário americano diretamente, o que eleva o perfil de contraparte do USDC de forma estrutural. Concorrentes vão levar anos para replicar esse fosso regulatório. É um positivo durável, independente do que o CPI imprimir na segunda-feira. No radar de risco, 2 exploits em uma única sessão em 12 de julho, BonkDAO perdeu 21,3 milhões via proposta de governança maliciosa na Solana e Bonzoland perdeu 10,1 milhões por manipulação de oráculo na Hedera, total de 31,4 milhões. Isso muda alguma coisa no quadro sistêmico? Não para a infraestrutura principal. Nenhum dos dois atinge Bitcoin ou Ethereum Mainnet, limitando o risco de contaminação sistêmica. Mas 2 protocolos falhos em uma sessão por fraquezas de governança e design de oráculo e não por ataques criptográficos novos, confirma que ambientes de fundo atraem atacantes oportunistas para protocolos subauditados. Então chegamos ao que observar nos próximos dias. Quais são os 3 gatilhos condicionais que todo Never Hodl deve ter no radar? Primeiro, se o CPI de 14 de julho vier igual ou abaixo do consenso, a narrativa de corte de juros avança e o cluster construtivo, reversão de ETF, MVRV em 1,22, 184 bilhões em stablecoins, tem cobertura macro para se converter em demanda spot sustentada. Segundo, se o CPI surpreender para cima, watch os fluxos de ETF na semana de 14 a 18 de julho. Fluxo líquido negativo nessa janela sinalizaria que a entrada de 282 milhões foi reposicionamento pontual, não virada estrutural. E o terceiro gatilho que fecha o quadro?
A velocidade de 7 dias do NHCI está em 0 agora. Se ela entrar em território positivo após o CPI, esse seria o primeiro sinal quantitativo de transição de fase, o dado que o Cycle Intelligence estará monitorando antes de qualquer outro número no mercado. O catálogo de sinais construtivos já existe. O que falta é o macro abrir a porta.